Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando uma nova série de 13 estudos aqui, tem como tema geral Educação e Redenção. O tema da lição de hoje, Educação no Jardim do Éden. Nós vamos ver aqui, durante toda a semana, uma alegoria do Éden com uma sala de aula. Eu sou o Lúcio, esse aqui é o Ricardo, tem o Alexandre, o Marcos, o Manuel que ajuda no canal, mas hoje nós vamos trazer aqui duas entrelinhas muito legais que seguem o sabor das entrelinhas anteriores. A primeira entrelinha que nós vamos trazer aqui é o construtivismo de Piaget aplicado a essa alegoria da sala de aula no Éden, que é o tema da lição. Pessoal, esperem só para vocês verem essa entrelinha. E a segunda entrelinha é a teoria dos arquétipos junguianos aplicada aos personagens dessa alegoria da sala de aula, antes do pecado e depois do pecado. Então nós vamos aprender aqui mais esse alinhamento aí do construtivismo de Piaget e também da teoria dos arquétipos junguianos. Fora isso, nós teremos alinhando as doutrinas, onde todo o tema da semana será alinhado a uma doutrina bíblica e aí exploraremos alguns textos bíblicos. Teremos também aqui o quadro Na Ponta da Linha, onde vamos apresentar aqui um resumo, a síntese das ideias centrais de cada dia. Não teremos mais os quadros Perguntas para Discussão e também não teremos mais o quadro da RP, mas continuaremos daqui a pouco com os comentários do YouTube. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós então trazermos todos os conteúdos aqui indicados na abertura, nós queremos ter com vocês aqui aquele momento gostoso de ler o comentário, de ver como vocês têm reagido, de conhecer um pouco mais sobre os inscritos aqui do canal. Nós temos aqui o comentário de Mara Guiar Souza Oliveira e ela comenta que a Dilma vai pedir direito a respostas aqui no canal, porque a Dilma foi citada na última lição. Falou alguma coisa, por causa da fala como a gente estava usando. O Gabriel de Lima voltou a comentar conosco. Valeu, Gabriel, pelos seus comentários, porque é importante comentar, pessoal, que isso projeta o conteúdo dentro da plataforma do YouTube, tá? O Gabriel falou de um Jesus índio. As teorias, ele tem sempre umas teorias diferentes. Teorias diferentes lá, eu estou esperando ele falar qual é a fonte. Guga, ele diz assim, gosto muito de estudar com vocês, esse é o melhor canal, obrigado Guga, de estudo da Escola Sabatina. Parabéns para vocês, que vocês continuem assim. Juscelio, de Natal, Rio Grande do Norte. Manda um abraço pro pessoal do Rio Grande do Norte, Natal. Natal, Rio Grande do Norte. Valeu, então. Eu nunca fui lá no Rio Grande do Norte, o Nordeste quase inteiro, Rio Grande do Norte eu não conheço. Não foi, eu também não conheço nada lá de cima. Nós estamos aqui em Campo Mourão, Paraná. Valeu, Juscelio, pelo seu comentário e por você falar de onde que você é, Legal que a gente vai conhecendo as pessoas. A Sandra Bittar, como sempre, trazendo alguns comentários bastante profundos, vamos dizer assim, e eu vou ler inteiro para não perder, inclusive teve um comentário do comentário da Sandra, da participação da Sandra. Então, valeu, Sandra. Olha só o que ela nos diz. Agradeço a Deus e a vocês por ter a oportunidade de vivenciar tanto aprendizado e recordar outros como os relacionados ao processo de educação. Conhecer a Jesus é apaixonante e tenho por prática, a todo e qualquer momento de desafios, dificuldades ou dúvidas, questionar em oração sempre o que Jesus faria diante dos desafios, dessas dificuldades e dessas dúvidas. Acreditem, sempre dá certo. E realmente, Sandra, essa é uma prática que eu também tento colocar, O que Jesus faria? Às vezes, a gente ia lá e batia na pessoa. Daí você lembra, Jesus não faria isso. Nós somos humanos, Na discussão sobre a jornada da heroína, acredito que nós mulheres identificamos-nos no decorrer da fala do Ricardo. Hoje, aposentada, eu me pergunto como dava conta de espiritualidade, estudos, trabalhos, marido, crianças, casa, lazer. Ufa! Confesso que hoje, para dar conta de tudo que eu acreditava dar conta, necessito de um dia de 48 horas. Necessito viver pelo menos mais 60 anos para fazer tudo que eu iniciei e o que está em processo. Moral da história, vou priorizar e muitos aspectos vou deixar para a eternidade. Agradeço a vocês o empenho e o preparo cuidadoso da lição. Muito bom, grande abraço. E o PS mande um abraço para os irmãos da Igreja Adventista de Botafogo, Rio de Janeiro. Manda um abraço. Um abraço, Botafogo, Rio de Janeiro. Eu sou Flamengo, mas um abraço, Botafogo. E eu conheci já essa igreja, Já estive lá, tinha um amigo meu que morava no Rio, foi muito legal. A Marta Rezende comenta aqui conosco. Marta Rezende do Nascimento Santiago.
Assisto o vídeo todo sem pular. E ela ainda comenta: boa tarde, esse canal tem me ajudado muito a compreender, né, muito do qual eu não conhecia. Obrigado a todos vocês que se empenham em continuar para o reino de Deus ensinando sua palavra. Muito obrigado, Marta, né, pelo seu comentário. Isso nos motiva, né, nos faz conhecer um pouco mais sobre a reação de vocês. A Tânia BR fala assim: sou Tânia Brandt, não sei como se pronuncia, Tânia, qualquer coisa manda um áudio no WhatsApp. Tânia Brandt, gosto desses desafios mentais que vocês proporcionam. Nem sempre posso usar das palavras de vocês na classe da escola sabatina. Para irmãos mais simples ia parecer muita piração, mas eu gosto muito mesmo. Puxo um pouco para este lado do filosófico e do matemático da física quântica. Falar nisto, piração. Parabéns, Ricardo, pelo novo ano. São 5.000 anos e tantos. A Tânia falando, né? 482. 5.482, o ano judaico. Então, valeu, Tânia. E tem mais um comentário aqui da Tânia: concordo com o Marcos. Tem batizandos que são enterrados vivos e que não enterram o eu, que continua existindo quando seria morrer para o velho homem e ser Cristo em mim. É uma luta diária, com certeza, né, Tânia? Em nós, porque o mundo prega, sim, que posso me vitimizar, que mereço mais, que não me aplaudem. Daí, para esses eu pergunto: faríamos como os valdenses e nossos fundadores, que criavam seus filhos sabendo que podiam estes morrer porque eram guardadores da mensagem? Fica aí o comentário da Tânia. Júnior Constantino: que o Eterno seja com vocês e suas casas, aprendendo sempre com o canal do primeiro Marcos. Tiro vários ensinamentos e repasso na igreja. Valeu, né, Júnior? Que bom, né, a sessão. E a sessão do primeiro Marcos continua alinhando as doutrinas. Helena Saraiva: amém. Obrigado pelo seu comentário, Helena. Tânia Amália Merotti: oi, meninos, muito bom estudar mais esse trimestre com vocês. Encerrou, né, a lição. Obrigada, Deus abençoe vocês. Obrigado também pela sua oração, Tânia, para nós. A Ilza Viana capitulando aqui para você poder assistir o vídeo, rever sessões do vídeo. Obrigado, Ilza. O Gabriel comentando novamente. A Queca Carvalho: ufa, acabou. Brincadeira, ela diz. Gosto muito, não consigo não assistir tudo. Muito bom o conteúdo do programa. Até semana que vem. Então, Queca, né, uma nova semana se passou. A Lúcia Souza de Abreu comentando conosco. A Lúcia também é sempre parceira aqui do canal. Ela diz assim: meus queridos, nunca vi o Alexandre tão feliz. Como dizem aqui em Goiás, tá parecendo pinto no lixo. Casar é bom demais. É isso aí, Lúcia. Obrigado pelo seu comentário e obrigado pelo carinho que você demonstra no canal. A Queca, mais uma vez, comenta: daqui a pouco coloco mais comentários. Estou assistindo na TV e eu estou comentando no celular. Legal, muito bom esse corte de cabelo. A Lê não precisa cortar suas madeixas, né? É o seu charme. Lúcio, gosto de você também. Obrigado, Queca, pelo carinho. E ela ainda comenta: olá, meninos, estou assistindo na TV justamente na parte do ovo e do polho, né? Ricardo, gostava do seu cabelo. Gostava? Tá bom. Daí ela colocou: mais você ficou, e acho que não completou. Estava esquentando a cabeça. Tinha cortado. A Paty, vamos lá, muitos comentários, a gente fica motivando vocês a comentar, vocês estão comentando, a gente está lendo, enquanto, né, não reclamarem aí, a gente está lendo, pessoal. Depois vocês pulam aqui, quando a Ilza capitular, vocês pulam os comentários, tá? A Paty Santos: a lição desse trimestre me impactou, assim como o terceiro Marcos comentou. Levar o evangelho para outros agora não será a mesma coisa do passado. É isso mesmo, Paty, essa lição que a gente achou que ia ser uma lição assim, né, meio chovendo molhado, graças a Deus, Deus permitiu que a gente aprendesse muito com ela. A Paty Santos ainda: senti como se o Ricardo estivesse contando a minha história. Estou na fase de começar a entender que não preciso ser perfeita. Difícil, viu? E o Wagner Barros: faz tempo, Wagner, que a gente não vê o seu comentário aqui. Obrigado por você ter comentado sobre um tempinho aí. Boa semana, que vem a próxima lição: educação e redenção. Wagner, valeu, parceiro. A Riva Ferreira: eu não estou de acordo quando diz que o Adão acusou a Eva. A Riva coloca: eu vejo com outros pensamentos o texto de Gênesis 3:12. O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu a comi. E a Riva poderia desenvolver mais, né, o raciocínio dela aqui. Pode comentar, Riva. A Sebastião Francisco Dias: oi, menino, sacrifício em ver seus vídeos. A gente falou isso, né, que é um sacrifício, mas brincando, né? Sempre assisto a todos e os laico são excelentes. Parabéns, obrigado, Sebastião, né? Ele assiste os leigos e laica. E laica eles.
Marcos Antônio Messias Molina, né? Parabéns para vocês, não é aniversário, porém estava conversando com a minha esposa sobre pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. Nós concordamos plenamente que vocês são instrumentos de Deus para a causa do Evangelho, pois ela ouviu e admirou a sabedoria de vocês ao expor a palavra. A sabedoria, a gente é curioso, né? Deus vai ajudando a preparar, achando algumas coisinhas. Como a gente sempre fala, aqui não tem mestre de nada, gente. A gente está aprendendo com vocês. Aprendendo com vocês e tentando usar um pouco o que a gente aprendeu, estudou também nas ciências humanas, para trazer aqui para a obra de Deus e vendo que, né, você não precisa negar a Deus por você ser um estudioso, alguém que pense. Acho que esse é um dos principais objetivos nossos, né? Na verdade, o que define a capacidade de pensar ciência e filosofia é aquilo que Paulo fez, né? Paulo, quando foi falar para o grego, falava em linguagem acessível para o grego. Não é porque ele falava na língua grega, não, mas ele falava com conceitos, jogos de linguagem, figuras, né? Figuras de linguagem que era fácil para o grego assimilar. Ele não ficava lá com uma retórica toda judaizante, hebraica. Não, ele falava para o grego entender. Legal. E a Paty Santos ainda comenta aqui, Paty, sobre o que o primeiro Marcos falou. Meu filho fez um comentário ontem, logo após o seu batismo, que transparece bem o sentimento dele sobre morrer para si. Mãe, eu morri afogado hoje. Né? E a Paty amou o comentário do filho. E o comentário anterior que eu lembro do comentário da Paty, né, que o nome do filho da Paty é o mesmo nome do esposo da Paty. Né? E aí depois o pessoal falando aquelas coisas loucas lá que ela comentou. E a Paty ainda comenta: depois de tantas explicações altamente intelectuais, eu cheguei a uma conclusão sobre a questão do ovo e da galinha, que foi a última lição do trimestre passado. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Vocês são doidos e deixo todo mundo assim também. Muito legal, acho que já sou doida também. É isso aí, Paty, junta-se. Tá todo mundo doido. Junta-se ao grupo, né? Tá todo mundo louco, oba. E a Paty fala assim: poxa, não vai ter mais RP? Não, Paty, não tem. Por enquanto não. Por enquanto quem não. Sabe, ano que vem. Esse trimestre está um pouco mais enxuto, apesar que só o comentário está dando mais de 10 minutos. Entreguei hoje o trabalho de conclusão de disciplina. Quem sabe ano que vem precise para alguma coisa. Legal. A Paty fala: Alexandre não tem cara de capoeirista, né? Que ele falou que é tenista, o nadador e o capoeirista. E a Paty também: pular exige muito esforço. A gente falou de pular, né, as partes. Prefiro corrida sem obstáculo. Por isso vou até o terceiro Marcos sem pular nada. É legal que o pessoal que assiste o canal 2.000 metros rasos. Tem senso de humor, né? Eles têm senso de humor. Maratonistas. Eu acho o máximo o comentário de vocês que, sabe, a gente percebe... Tem gente que maratona Netflix, tem gente que maratona entre somos fortes, a Paty diz, não desistimos nunca. Especial a participação da Sandra, né, que a gente leu e ela teve essa participação. E a Mari Montenegro, muito bom. Que Deus abençoe toda a equipe do Entre Linhas. Valeu, Mari. E a Paty Santos passou muito rápido esse trimestre, foi muito boa. Vocês tornam a lição ainda mais especial. Bom dia, meninos. Ricardo, novo corte. A Leda Maria também tá acabando, viu, pessoal? Fui até o final. Legal, Leda. Obrigado por todos esse período de ensino e aprendizado. Vocês se superam. Vocês são top. Obrigado, Leda. Foi tudo muito bom e muito abençoado. Que o Senhor continue conduzindo vocês nessa nova jornada, derramando bênçãos sobre cada um de vocês. Bom dia, meninos. Bom domingo e abençoada semana. Encerra aqui, então, os comentários. E eu acho que assim, essa parte, gente, é como se uma recompensa, né, para quem comenta, para quem ajuda. Porque eu acho que quem comenta quer um feedback, né? E sem dizer que quando eu leio os comentários, lendo aqui com vocês, né, nos dá assim uma alegria, uma energia de falar assim: poxa, que legal, as pessoas estão entendendo, não estão nos mal entendendo, pelo menos os que estão mal entendendo não estão comentando. Não estou nem gastando o tempo deles comentando na gente. Acho que o meu mau humor esplantou todos eles. Mas, pelo menos os que estão entendendo o nosso objetivo, entendendo o canal, têm gostado, têm se envolvido. E só que a gente tem que fazer é agradecer. E como o Ricardo falou, o nosso agradecimento é prestigiando o comentário de vocês no tempo do vídeo. Eu não sei quando todos os inscritos comentarem, né? Daí a gente vai ter que ter um vídeo só para os comentários. Não, mas que todos comentem. Vixe. Bom, vamos então lá para a nossa agenda, né, pessoal? Como eu falei para vocês, vamos ter Alinhando a Doutrina na ponta da linha e as entrelinhas aqui. Agora, quem começa, né, é o Marcos André, então, com o quadro aqui, Alinhando as Doutrinas. Marcos, obrigado, parceiro. Vamos iniciar aí mais uma série de 13 estudos, toda semana, preparando o vídeo, mandando para nós editar. Então, é com você.
Olá amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e dando início a mais um trimestre que vai falar de educação e redenção, dois temas que são muito ligados, né? Porque através da educação nós nos elevamos intelectualmente, nos elevamos culturalmente e quando a nossa educação é baseada na Palavra de Deus, nós também nos elevamos espiritualmente. Esse é o papel da redenção, né? O papel de nos erguer do abismo onde nós caímos para que possamos alcançar novamente a imagem e semelhança de Deus perdida na queda, né? Como sempre nós fazemos, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje com uma oração. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais um trimestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de crescermos e aprendermos sobre a Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que desde já o Senhor nos oriente em todos os momentos para que tudo que dissermos seja para a honra e glória do Teu nome. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e nos enche do Teu Santo Espírito para que tudo que fizermos e dissermos possa ser de acordo com a Tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor nos conceda todas essas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos, uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana tem como título a Educação no Jardim do Éden. É muito comum das lições temáticas que elas comecem a partir do Jardim do Éden, que é quando Deus cria todas as coisas e declara que tudo era muito bom, né? Jesus Cristo, por exemplo, quando foi questionado a respeito do casamento, né, a respeito do divórcio, ele diz, olha, a lei diz assim, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, mesmo a lei ela já não conseguia expressar com muita clareza a vontade de Deus, a vontade original de Deus, né? A lei ela já precisou de uma adaptação por causa da dureza do coração humano. E assim, quando nós olhamos para um tema a partir do Éden, nós conseguimos então nos aproximar mais da vontade de Deus sobre aquele assunto. Nessa semana o autor fala sobre 3 métodos que Deus utilizou para educar o primeiro casal lá na sala de aula do Éden, né? Ele fala das responsabilidades, que Deus deu responsabilidade para que o homem pudesse exercê-la no seu domínio, né? O domínio que foi dado ao homem. Ele fala também sobre o trabalho, né? Sobre a importância do trabalho ali para que o homem pudesse desenvolver o seu caráter, desenvolver as suas habilidades, né? Isso lembra até Engels, né, da evolução a partir do trabalho, né? E também ele deu um mandamento direto, né, uma ordem direta, uma ordem clara, simples de se cumprir, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso, a partir dessa ordem, né, que é a palavra de Deus, nós vamos tratar hoje sobre a nossa doutrina número 1, que é a Bíblia como única regra de fé. Nós vamos falar um pouco sobre essa doutrina e para que a gente possa explorar um pouco sobre isso, nós vamos ver qual foi o método que Deus utilizou, né, a partir do mandamento e também vamos olhar como que a serpente, né, ou como que Satanás ele enreda o primeiro casal ali numa teia de mentiras, de enganos, para que eles pudessem transgredir o mandamento de Deus, já que o método de Satanás não muda. Satanás ele descobriu um método eficiente e por isso ele não precisa mudar, né? Então a serpente ela começa primeiramente distorcendo a palavra de Deus, né? Ela coloca uma distorção naquilo que Deus havia dito, né? Ela diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então Deus em nenhum momento disse que eles não poderiam comer de todas as árvores do jardim. Deus apenas disse que não deveriam comer de uma árvore do jardim, né? Em seguida, a serpente diz assim, ou melhor, a mulher diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, nós encontramos aqui a mulher respondendo à serpente, né? E aí foi um grande erro da mulher quando ela estabelece um canal de comunicação com a serpente, né? com o adversário. E em seguida, no verso 4, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Né? Essa negativa que ela faz a respeito da palavra de Deus, né? Agora entra em confronto diretamente com a palavra de Deus,
desestabiliza a mulher, né? E o verso 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, quando Satanás usa esses 3 métodos, né? Primeiramente ele coloca dúvida na palavra de Deus, depois ele diz que eles não morrem, né? Ele faz uma negativa direta à palavra de Deus, e depois ele apresenta um padrão mais elevado, um padrão moral mais elevado do que aquilo que Deus havia estabelecido. Hoje nós encontramos esse mesmo método sendo utilizado, né? As pessoas começam dizendo que o Gênesis não é literal. Gênesis, as primeiras páginas da Bíblia, ali, os primeiros capítulos da Bíblia não são literais, que ali são apenas formas alegóricas de narrar o tema, né? Depois apresentam uma teoria que contradiz aquilo ali, né? A teoria do evolucionismo, por exemplo, e chama de retrógrado aquelas pessoas que continuam crendo na Bíblia como ela é. Então apresentam ali um padrão mais elevado. Olha, se você quiser ser um pouco mais elevado, você tem que crer, tem que estudar um pouco mais sobre esse tema, né? Então isso levou o casal à transgressão, né? E levou a transgressão porque eles deixaram de confiar na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, então, ela deve ser sempre a nossa norma para que a gente possa analisar todas as coisas ao nosso redor, né? Tudo deve ser provado pela palavra de Deus, né? Os ensinos seculares, as teorias, os posicionamentos políticos, né? As lições da escola sabatina e até mesmo o espírito de profecia. Tudo precisa ser provado a partir da palavra de Deus. Se nós encontrarmos nos livros de Ellen White alguma coisa que contradiga a palavra de Deus, nós precisamos rejeitar, porque a palavra de Deus, ela deve ser a última palavra, né? A serpente se aproveitou da fragilidade de Eva, né? Eva se separou do seu par, né? Nós poderíamos até falar aí da importância de estarmos unidos à igreja, unidos a pessoas que têm a mesma fé, né? Eva, ela deu uma ênfase excessiva ao ato, né? E ela se esqueceu das consequências, né? Ela amenizou as consequências. A lição fala um pouco sobre isso, né? Deus, ele diz: certamente morrereis. E Eva, na sua fala, ela não usa o certamente, ela diz simplesmente que morreria. E Eva dá uma ênfase muito forte no que Deus havia falado sobre não comer. Ela fala que não deveria nem comer e nem sequer tocar, né? A palavra de Deus, ela não dizia que não deveria tocar. Então Eva, ela fez um acréscimo à palavra de Deus. Isso é muito perigoso quando se trata de nós seguirmos o que a Bíblia nos orienta, né? Porque é muito comum que a gente crie métodos para que a gente não quebre os mandamentos da Bíblia, para que a gente não transgrida os mandamentos da Bíblia. Mas quando a gente começa a impor isso para outras pessoas, aí é problemático, e a gente começa a impor isso como se fossem regras bíblicas. Nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não exceda aquilo que a Bíblia falou, né? Existem aquelas pessoas que são muito tendenciosas para a alimentação, outras que são muito tendenciosas para outras áreas da vida, né? E essas pessoas às vezes querem impor a sua maneira de pensar a outras pessoas. Aquilo que é bíblico é inegociável, mas aquilo que nós criamos como método de santificação, isso é particular, nós que desenvolvemos e podemos apenas expor, mas não impor para outras pessoas, e fazer com que outras pessoas talvez fiquem sobrecarregadas com aquilo que nós estamos criando, né? A transgressão fez surgir 3 novos sentimentos, né? Ou despertou no ser humano, né? A vergonha, o medo e a percepção da própria nudez, né? Isso fez com que o primeiro casal, né? Eles se escondessem, né? Então, no momento que eles estavam mais dependentes de Deus, né? Foi no momento que eles pecaram ali, eles se tornaram extremamente dependentes de Deus, e eles deveriam ter se aproximado de Deus para buscar a solução para os seus problemas, e eles se afastaram de Deus e começaram a criar soluções próprias, né? Como tecer uma roupa com folhas de plantas, né? Como foi relatado ali. Isso representa também o nosso afastamento. Quanto mais nós estamos afastados de Deus, mais nós nos tornamos autossuficientes e começamos a tentar resolver os nossos problemas pelos nossos próprios meios, né? E esse ato, né, de se esconder, ele priva o ser humano de uma coisa que é muito importante para Deus, que é a liberdade.
né? O casal, Deus criou o homem com liberdade e por isso ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, né? Para que eles pudessem, a hora que eles quisessem, eles pudessem negar o governo de Deus. E Deus estabeleceu ali então essa árvore para esse motivo e agora eles perdiam a liberdade. Deus cria novamente uma maneira deles terem liberdade, apesar da sua vergonha, apesar do seu medo e apesar da sua percepção da sua nudez. O que Deus faz? Deus providencia roupas para eles. O que eram as roupas? As roupas eram esconderijos portáteis, esconderijos que eles poderiam levar para onde eles fossem. Então eles poderiam adquirir novamente o direito de ir e vir e ainda assim se cobrir a sua nudez. Isso é fundamental a gente entender isso, porque nós ainda usamos desses artifícios para nos escondermos, né? Para escondermos a nossa maneira de pensar, para escondermos as nossas debilidades. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma origem muito pobre, né? E ela tem vergonha disso, às vezes ela se veste com roupas de marcas, né? Usa acessórios como relógios, telefones celulares muito caros, para que as outras pessoas não percebam que ela é oriunda de uma família pobre ou de uma comunidade humilde, né? E isso é uma maneira que nós temos de nos esconder. E espiritualmente nós fazemos isso também. Às vezes nós vamos para a igreja com aquela roupa de crente, com aquela cara de crente, né? E nos tornamos críticos a qualquer coisa que acontece na igreja para que a gente possa se defender, né, das nossas debilidades ou ocultar as nossas debilidades, né? Quando que o casal ele deveria ter se apresentado diante de Deus ainda nu, né? Ainda na sua debilidade, para que Deus pudesse cuidar deles, né? Isso nos inspira, né, a pensar que nós também deveríamos, né, nos desnudar diante de Deus para que Deus pudesse cuidar daquilo que nós daquelas lutas que nós temos, as lutas espirituais, né? Não, lógico, não no sentido literal da palavra, mas despidos dos nossos preconceitos, despidos das nossas obras meritórias, despidos daquilo que nós utilizamos como escudo para não nos aproximarmos de Deus e como meios para nos ocultarmos da presença de Deus, né? Então nós precisamos entender que o melhor refúgio que nós temos, seja qual for a nossa condição espiritual, é quando nós nos aproximamos de Deus. E como nós nos aproximamos de Deus? Através da sua palavra. Todas as soluções para os nossos problemas espirituais podem ser encontrados na palavra de Deus. Então eu convido você para estudar esse tema da lição da Escola Sabatina, sempre observando o quanto a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre esse tema e sobre todos os outros temas que nós temos na nossa vida. Eu encerro aqui a minha participação e agora você vai lá para Campo Mourão com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio, e eu volto no final para terminarmos com uma oração. Que Deus abençoe a todos, um bom estudo a todos e até o final, quando nós estaremos juntos novamente. Valeu, Marcos. Já começou, iniciou com uma oração e vamos agora então no quadro Na Ponta da Linha. Vamos trazer aqui uma síntese das ideias de cada dia da lição. No sábado, então, tem como tema o título geral da lição, Educação no Jardim do Éden, na ponta da linha, Ricardo. Bom, gente, primeira coisa, o autor da lição, como o Lúcio já adiantou, quem não pulou já sabe, quem pulou está chegando agora vai saber agora. O autor da lição ele propõe uma alegoria que vai acompanhar toda a lição e que ele deixa bem claro, enfatiza aqui na lição do sábado. É uma alegoria do Jardim do Éden, como sendo uma sala de aula, e, obviamente, os primeiros pais como sendo alunos, e a natureza como sendo o compêndio acadêmico utilizado para o ensinamento. Isso se encaixa, mesmo que o autor da lição não tenha tratado isso, ou seja, o texto reflete aquilo que eu falei, mas ele refrata uma outra coisa, ele se conecta com um outro discurso, o discurso do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo fala de uma Torá, ou seja, de uma instrução na natureza. Só que aquela instrução da natureza ele fala que foi dada aos gentios, né? Então, de certa forma, se conecta, né? O autor da lição ainda fala que, fazendo uma análise mais detalhada no Gênesis, ele vai falar que nós podemos encontrar algumas lentes, ou seja, algumas lentes desta educação divina. Ele fala que essa escola edêmica ela teria
o próprio Criador como instrutor, os nossos primeiros pais como alunos. E ele utiliza como base para esta alegoria um texto de Ellen White, Educação, na página 20. E ele encerra daí a lição de sábado dizendo que, infelizmente, os nossos primeiros pais reprovaram. Eles escolheram um outro professor que lhe ensinava, que lhes ensinou lições equivocadas, que no caso é a serpente, no caso é Satanás. Legal, avançando para domingo, temos como tema do dia a primeira escola. Na ponta da linha, Ricardo. O autor da lição ele vai continuar falando desta alegoria, né, que ele encontra no espírito de profecia, que ele vai desenvolver durante a lição, mas ele vai falar o seguinte, gente, que o jardim, beleza, como sendo a nossa primeira sala de aula, mas agora ele já vai começar a fazer um paralelo entre o pré-lapso e o pós-lapso. O que é isso? Pré-lapso e pós-lapso. Essa escola antes do pecado e essa escola após o pecado, ou seja, o mundo caído. Quando nós falarmos dos estereótipos, gente, essa questão de pré-lapso, dos estereótipos junguianos, lá na entrelinha no final, essa questão de pré-lapso e pós-lapso vai ser relevante para a gente. O autor da lição também ele vai trazer aqui Gênesis 2, gente. Ele vai falar que Deus criou o homem à sua imagem. E nesta sala de aula, nessa alegoria, ele fala que ele deu uma função para o homem, que ele utiliza o binômio de trabalho significativo. Ele criou uma dinâmica professor-aluno, e nessa dinâmica professor-aluno, ele sabendo da capacidade daquele aluno, ele deu uma função para o homem, um trabalho de lavrar o Éden, dar nome aos animais, cuidar do jardim, e que aí o autor da lição ele fala que esta função foi talvez fosse um mecanismo pelo qual o homem iria atingir felicidade nessa sala de aula pré-lapsária, ou seja, nessa sala de aula antes do pecado. Eu trouxe alguns detalhes aqui, gente. Por exemplo, Gênesis 2,15, gente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Primeira coisa, esta palavra tomou vem de laká, significa comprou, conquistou, adquiriu. É como se o homem fosse propriedade. Até por isso que o nome Adonai significa Senhor. Então, tomou, pois, Adonai Elohim, o homem, Adam. E agora aqui a expressão, gente, para cultivar, porque está falando de trabalho, né? A expressão hebraica aqui é avod. E avod significa trabalho, ok. Mas também significa servir. Também significa adorar a Deus. Então fazia parte desse trabalho, não era só lavrar, não, mas a adoração a Deus também fazia parte dessa atividade. Render culto e servir a Deus. Essa palavra tem uma conotação espiritual, além de aquela conotação de lavrar a terra propriamente, de pegar os cachos das árvores e a formosear, dar nome aos animais. Não? De uma forma só servil, né? Não, só trabalhando. E outra coisa, guardar, a expressão chamor, que significa vigiar, proteger, observar, cumprir e esperar. Aí o autor da lição continua falando que Deus criou os animais para serem companheiros do homem, mas criou uma companheira especial, ou seja, colocou uma outra aluna ali naquela escola, naquela primeira sala de aula. E basicamente é isso. Legal. Avançando agora para
segunda-feira, temos como tema do dia intromissão. Agora na ponta da linha desse dia. Bom, vamos lá. Só uma ressalva do dia anterior, o autor da lição também acrescenta que é difícil para a gente imaginar essa realidade pré-lapsária, obviamente. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses, né? Pode falar. A gente está citando o autor. Na lição anterior, nós tínhamos o Mark Finley, né, para citar. Fácil falar. Era fácil. Mas como nós já introduzimos no último vídeo, essa lição ela é multiautoral e ela foi feita, né, pelos profissionais da rede de educação adventista. E nós, né, não pesquisamos muito também, mas nós não achamos quais são os autores de cada lição. Então aqui nós vamos ter várias cabeças pensantes, várias personalidades compondo a lição temática de cada semana, ok? Então a gente está citando o autor, mas é o autor que nós não conhecemos, então, nomeadamente. Vamos lá, gente. Daí agora aqui o autor da lição, multiautor, ele vai falar de intromissão, né? Vai falar agora que nós são 2 professores, então ele vai começar agora para o pós-lapso. Isso. Um detalhe interessante que eu trouxe aqui para vocês, a expressão para árvore, e nós temos 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Etz significa árvore ou madeira, e ela se escreve com as mesmas letras de Utz, que significa, ou seja, dá exatamente a mesma raiz, de aconselhar, assegurar. Então veja bem, a introdução aqui vai falar que uma das alegrias do professor é organizar a sala de aula. E na semana da criação, ele organizou essa sala de aula. Nós já trabalhamos aqui, quando falamos de Gênesis 1, Bereshit 1, nós utilizamos uma alegoria diferente. Nós falamos que era como se os pais estivessem preparando o quarto para os bebês. Agora foi escolhida uma outra alegoria aqui. E é uma alegoria totalmente aceitável. Inclusive faz parte do método Pardês isso, gente. A gente tem uma leitura literal e uma leitura alegórica. Aqui nós estamos construindo uma leitura alegórica. Onde o professor prepara a sala de aula. E na semana da criação, vai Omer Elohim, vai Rior. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ele está arrumando a sala de aula. E no final do primeiro dia ele utiliza a expressão Tov. Vai houve tarde e manhã do primeiro dia. Ou seja, o primeiro dia de organizar a sala de aula. O primeiro presente. Por que presente? Porque Tov se escreve com um T, que na pictografia é um cesto, e um Bet, que seria casa. Então é um presente para casa. Ou um desenho, ou um presente para uma sala de aula. Uma sala de aula é uma casa. Também é possível. Em todos os dias vem o presente para a sala, o presente para a casa. Tov. E depois Tov Meod. Muito bom. Só que neste jardim, nessa sala de aula, como nós dizemos, tinha 2 árvores ou 2 conselhos. 2 conselheiros. E o conselheiro Elohim informou para aquele aluno que se eles ouvissem do conselho da serpente, eles seriam conhecedores do bem e do mal e eles morreriam, porque o salário do pecado é a morte. Então vamos lá, gente. E nesta casa, nesta sala de aula, este mestre maior, ele formou esses alunos com liberdade de escolha, com livre arbítrio. Mas a serpente mais sagaz, Arum. Arum significa esperto, astuto. Ela também vem de uma raiz, Arum, que significa desnudar. E o que aconteceu quando esses alunos ouviram do conselho da serpente, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ficaram desnudos. Se abriu o entendimento e eles se viram nus. O rei está nu. E a última coisa aqui, gente, essa questão de que Satanás se aproveitou do livre-arbítrio, obviamente, da ingenuidade de Adão e de Eva para introduzir um conselho que desarmonizou essa sala de aula. Agora, isso é fácil para a gente entender. Se era difícil para a gente entender como aquela sala de aula pré-lapso, a sala de aula pós-lapso
ela é tranquila. O que é difícil da gente entender é o impacto da mudança. Vocês imaginam para Adão e Eva ver a primeira flor murchar, ver o primeiro homicídio? Para nós estamos tão desensibilizados. Exatamente, essa palavra. Que às vezes até coisas grotescas ficam fáceis de serem assimiladas. Mas um detalhe aqui, gente, é o seguinte. No último parágrafo da segunda, tem umas questões hebraicas aqui que eu resolvi trazer para vocês. Que é o seguinte. Lá nós temos, o autor da lição fala que em Gênesis 2:7, o Senhor disse a Adão que se ele comesse da árvore da vida, certamente morreria. E outra tradução fala que em Gênesis 3:3, ele repetiu a ordem sem o certamente. E que depois em Gênesis 3:4, a serpente traz de novo a expressão. Bom, é isso, mas não é isso, porque certamente não está lá. Essa palavra não está lá no original hebraico, mas o sentido é quase o mesmo. Então não vamos dizer assim que ele errou, não, mas eu vou explicar melhor. É o seguinte, a expressão lá que nós encontramos é mot tamut, que foi colocado certamente por uma equivalência dinâmica, para ficar mais fácil para a gente, porque se fosse traduzido literalmente significa morrer, morrerás. Não tem o certamente, mas acrescentaram essa palavra da língua portuguesa para que ficasse mais fácil de entender. Porque se ele escrevesse morrer, morrerás, mas é para dar ênfase. O certamente... Porque é uma estrutura linguística, né, que no hebraico já é bem conhecido quando você pega duas ideias e reforça elas. Para nós temos alguns prefixos, algumas palavras que... É hebraico antigo, até para o judeu é difícil esse morrer, morrerás aqui. O hebraico bíblico é diferente do hebraico moderno. Mas e depois em Gênesis 3:4 utiliza de novo, lemot temutum, que daí a serpente falou. Então veja bem, Deus fala, morrer, morrerás, e a serpente, não morrer, morrerás. Ela utiliza o não morrer, morrerás. Então é só essa ressalva. Muito legal, já está quase aqui ainda, na ponta da linha, está virando entre linhas quase. Na terça-feira, negligenciando a mensagem, na ponta da linha de terça agora, Ricardo. Bom, terça, gente, fala o seguinte, como é que essa aluna Eva, ela negligenciou a mensagem? Fala que não é que ela não entendeu a norma, ela entendeu o conselho de que não era para se distanciar do marido. Ela foi feita ela foi feita para ajudar, socorrer, para auxiliar o marido. E essa expressão não é uma coisa subalterna, não, é uma coisa ao lado mesmo, é uma realidade. Parceria, companheiria, né? Não teríamos a jornada da heroína nessa realidade pré-lapso, gente, porque nós teríamos uma igualdade real ali, uma igualdade onde as duas partes são diferentes, mas não é uma melhor que outra, elas são diferentes e elas se completam. Há uma completude nas duas. Quando elas se separam, elas enfraquecem. Fica metade, né? Perde sua metade. E o autor do céu fala que a aluna ela entendeu corretamente a linguagem. Ela não interpretou mal, mas Satanás se aproveitou de um detalhe. Ela repetiu de uma forma. Né? De uma repetição inexata. Isso. Para distorcer a mensagem. Lembrando que o mal é a ausência de bem. Então, verdade, a mentira satânica é simplesmente uma distorção da verdade. E às vezes ela vem como aquilo que se utilizou no neologismo, um binômio, meia verdade. Porque hoje em dia, inclusive, é difícil. Você joga muitas informações verdadeiras e familiares para a pessoa, inclusive o método de Piaget é um dos métodos utilizados para quem gosta de disseminar mentira. Joga muitas verdades assim e joga mentira no meio. Se percebeu que o ser humano tem capacidade de separar. Então o cérebro acostuma, se eu sei que é verdade, se eu sei que é verdade. Então vem uma mentira, vem a mentira e ele engole. Então é verdade, pela sequência. Ele não fica refletindo, né? E quando a gente fala de Piaget lá, e vocês vão entender como é que funciona isso. E ele distorce. Distorce a verdade, o conselho divino, né? Dessa maneira. Para tentar corromper ela. Quando a serpente disse a Eva, parte da mensagem estava incorreta, a mulher poderia consultar a Deus, mas ela não fez. É mais ou menos isso que o autor da lição faz. Ela preferiu acreditar naquele outro professor.
naquele outro mestre. O Lúcio vai colocar a figurinha do professor Girafales aí, esse mestre fumador de fumador de charuto, que hoje em dia é muito grotesco para nós, né? Mas na época do Chaves, o professor Girafales fumava charuto. Vamos lá, gente. Então ela aceitou a mensagem e aceitou este tipo de conselho. E Adão, o outro aluno, teve um outro problema. O Adão não foi só porque a Eva ela se separou, ela se encantou pela beleza do fruto, ela se encantou pelas palavras da serpente. Agora, aí o autor do Sangue vai pegar o texto de Patriarcas e Profetas de Ellen White para dizer que o grande problema do Adão é que ele sabia que Eva tinha pecado e que ela iria sofrer a consequência e ele iria ficar sem ela. E ele provavelmente ficou imaginando como seria a eternidade sem aquela parceira, aquela companheira, aquela auxiliadora, aquela que quando apareceu ele deu aquele grito: é isso que estava fazendo falta, faltava para me completar. Até porque, né? Ele imaginou: vou passar a eternidade incompleto sem essa mulher. Alguns, né, a Bíblia tem uma estrutura linguística, né, que você tem que às vezes completar, porque se você ler o Gênesis, né, você está num momento de criação, no momento onde o professor já está dando as primeiras instruções depois da criação dele, vem a Eva e aí já tem a queda. E a Bíblia não vem traçando os momentos, né? Como a gente sempre brinca aqui no canal, não tem assim as imagens da câmera de segurança dizendo: ó, isso aconteceu em tal dia, tal hora. Não, agora a queda aconteceu tal dia da hora. Então a gente não sabe quanto tempo o casal passou no seu dia a dia criando esse vínculo, porque daí você, né, enfatizou agora Adão com essa dor da perda de Eva. Mas como? Acabaram de ser criados? Não, mas a Bíblia a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva viveram nessa vida pré-lapsariana, os laços que eles foram criando, foram estreitando, o tempo que ele viveu junto, ok, pessoal? Então, a gente está tentando aqui imaginar e preencher esse espaço que a Bíblia não coloca. Um detalhe que toma cuidado na classe com isso é divagação desnecessária, porque pode ter aí uma pessoa que gosta, né, de criar uma polêmica que vai falar: mas e se Adão não tivesse pecado e Eva tivesse pecado? Bom, com certeza, a mente de Deus ela não funciona com incerteza. A mente de Deus é um ser onisciente. Não tem e se para Deus. Tem, acontece, vai acontecer. E Deus permitiu. Então, na mente de Deus, a mente de Deus não funciona como a nossa. A nossa cria hipóteses. E se Jesus tivesse morrido? E se isso? E se Adão não tivesse feito isso? E se Davi? E se? Não, uma mente onisciente ela não trabalha assim. Então, esse se é um esforço mental lúdico que serve para sábado à tarde, pôr do sol com os amigos, mas não para lição de escola sabatina. A ontologia da cognição do divino ela é inacessível a nós, mas uma coisa nós sabemos: ele não tem essa limitação do, abre aspas, e se. Isso. Nós é que temos. Avançando agora para quarta-feira, recuperando o que foi perdido. Na ponta da linha de quarta, Ricardo, agora. Bom, agora a autor da lição vai falar o quê? Da mensagem da serpente. A mensagem da serpente resultou que na expulsão da sala de aula. Mas essa expulsão da sala de aula, ela não foi o fim. Vocês não serão mais alfabetizados. Não. Mas o autor da lição fala que é o início de um novo processo de educação, um novo processo de aprendizagem. Um novo propósito para aquela educação. Pós-lapso. E ele fala o seguinte, que antes do lapso, a educação era ensinar aos alunos, Adão e a Eva, o caráter divino, o caráter de um Deus de amor, o caráter de um Deus de paz. Para que eles conhecessem, né? Com o passar do tempo, com o passar de Deus. E pós-lapso, mesmo eles tendo optado por um outro mestre, esse professor não desistiu desses alunos. Eles apenas foram para uma outra sala de aula. Agora, uma sala de aula pós-lapso. Agora é a Torá da natureza. Nós temos a Torá da natureza, mas é uma natureza caída. E nós precisamos de uma Torá escrita. Não basta Torá da natureza, porque nós olhamos a Torá da natureza e nós vemos imperfeições.
E nós precisamos, não só de uma Torá escrita, nós precisamos muito mais de um Cristo, de um Yoshua que se faça carne e que agora recrie a imagem de Deus em nós. Esse é o segunda forma pós-lapsália que o Eterno, enquanto professor, ele busca para nos educar. Ele utiliza o Messias, utiliza Yeshua para recriar em nossa mente, recriar em nosso caráter a imagem de Deus que foi perdida no compêndio escolar da natureza, que foi perdida no nosso corpo, que foi perdida na nossa experiência diária. Em tudo. E fala da boa notícia, que no caso que é a causa Jesus, e no finalzinho da lição, gente, ele vai falar o seguinte, que mesmo ele não nos abandonando nessa jornada, quem não entendeu o que eu vou falar aqui vai ter que ler lição 12, Jornada do Herói. Esse nosso professor, esse nosso guia, depois do chamado, depois de nos tirar do mundo comum, depois de ter feito o Vaikar, ter feito o chamado, ele nos dá as armas mágicas. O guia nos dá armas mágicas e o autor da lição vai utilizar Pedro, vai falar o quê? Quais são as armas mágicas? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança e assim por diante. Ou seja, são os frutos do Espírito. Legal. Avançando agora para quinta-feira, os que desprezam a autoridade na ponta da linha. Bom, 2 paralelos, gente. Primeira coisa, o autor da lição vai continuar trabalhando com Bereshit, vai trabalhar um pouco com Gênesis, com o Novo Testamento, vai falar de autoridade. Uma autoridade que foi dada ao homem, uma autoridade que pertencia a Deus, e essa autoridade que foi dada ao homem foi transferida para Satanás. Satanás se entende príncipe desse mundo. Ele entende que a autoridade é dele. Então nós temos agora 2 professores, porque nós temos 2 caminhos: o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da vida eterna, o caminho da perdição eterna. E o caminho da perdição eterna, ele é bem confuso. O caminho da perdição eterna também tem a lei, gente. Aquelas pessoas que querem ser salvas pela lei, o caminho da perdição, o caminho da serpente, tentando pegar aquelas pessoas que se veem sem desvios morais maiores e achar que conseguem ser salvos pela lei. Também é caminho da serpente. Tá, mas a questão da autoridade é muito comum, gente, tanto na igreja como na história da humanidade, falsos guias se apropriarem desse discurso de autoridade, dizendo: vocês têm que acreditar no que eu estou, impõe a interpretação deles, mesmo que a interpretação deles seja falsa. Os falsos mestres, os falsos profetas, nós encontramos essa história na Torá inteira. Então tem muita gente que pega a passagem bíblica do Novo Testamento que fala de autoridade para justificar atos tremendos, grotescos, que ferem o caráter de Jesus, que vão diametralmente contra os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus ao revelar o verdadeiro caráter do Eterno, que pode talvez não estar explícito, mas está implícito na Torá, no Velho Testamento, mesmo que seja difícil de se analisar. Se é difícil, a gente bota na caixinha da dúvida. Vocês vão, com o tempo, vocês vão encontrar a resposta. Pede para o Espírito trazer esse tipo de resposta. Ou, como a Sandra comentou, né? Pense o que Jesus faria. Claro. E aí você responde quase todas as perguntas, né? Então, o importante da quinta-feira, gente, porque o título é Os que desprezam a autoridade. Mas aqui, desprezar a autoridade do Eterno. Então está utilizando um arquétipo, já vou até adiantando aqui, o arquétipo da Eva, que desprezou a autoridade de Elohim e ouviu o conselho da serpente. Só que nessa escola pós-lapso, não vai aparecer gente com voz de demônio. Vai aparecer gente com voz de humanos, ministro, com voz de anjo, e requerendo essa autoridade. Nós temos que orar para o Espírito para que... E ter um mínimo de bom senso, gente. É só você olhar para os frutos. Conselho. Para as consequências daquilo que a pessoa fala. Se o discurso da pessoa
não reflete e não refrata amor a Deus, ou seja, o caráter revelado do Eterno por Yoshua, essa pessoa é uma falsa autoridade espiritual. Nós temos que ter cuidado, porque pós-lapso nós temos falsas autoridades e verdadeiras autoridades. Não é apenas uma questão de desprezo à autoridade, é uma questão de capacidade de reconhecer a verdadeira autoridade. Bom, pessoal, então agora vamos seguir para o que dá o nome ao nosso canal, que são as entrelinhas. Nós vamos ter aqui duas entrelinhas, né? Uma, como nós anunciamos no começo, nós vamos pegar aqui a teoria dos arquétipos junguianos, né? E aplicar essa teoria, esses arquétipos, na verdade, aos personagens dessa escola alegórica que foi criada no Éden aqui pelo autor. E vamos fazer uma análise pré-lapsária e pós-lapsária. Mas na primeira entrelinhas, né, Ricardo, nós vamos falar aqui sobre o construtivismo de Piaget aplicado a essa sala de aula, essa alegoria da sala de aula edêmica. Então vamos lá. Preparem-se. Vamos lá, gente. Primeiro, Jean Piaget e Carl Jung não desenvolveram suas teorias desta forma com a qual eu vou estar refratando aqui. Eu estou fazendo refração. Isso. Tá? Eu não estou pegando como eu posso introduzir e trazer para vocês a ideia refletida, mas o que eu vou fazer aqui depois é refração. É diferente, é ampliar, através de alegoria, através de comparação, analogias, interpretações analógicas e outros tantos recursos. Então, assim, não foi pensado para isso. É eu que estou fazendo adaptações, sim, refração, tá? Então, primeiro, Piaget, gente. Eu vou lá dar um zoom, pode ir, fala. O autor da lição, ele fez a alegoria, ele também fez refração do texto bíblico, tá? Isso também é refração. Ele pegou o texto bíblico, ele se utilizou de refração do significado, do sentido, como um método pedagógico, um método educativo. E ele falou da sala de aula pré-lapsária, ou seja, o jardim do Éden antes do pecado enquanto sala de aula, e o jardim do Éden, o Gan Éden, pós-lapso, pós-lapsário enquanto uma sala de aula. Primeira coisa, Piaget e construtivismo, ele vai trabalhar o papel ativo do sujeito para adquirir o conhecimento. Para ele, o conhecimento é algo construído durante a vida. Então, o conhecimento só existe quando há um estímulo e de uma interação do sujeito com a coisa, com o ambiente. Então, o conhecimento só é adquirido quando existe uma relação, um estímulo de Adão com o compêndio natureza. Então, aí Adão, o nosso aluno pré-lapso, começou a adquirir conhecimento. Como? Desempenhando as tarefas. Essa interação com o ambiente, Piaget fala que você modifica o mundo, você modifica o ambiente e o ambiente também te modifica. E um exemplo clássico é do muro. Ele fala que o homem, uma criança, vai lá e pinta um muro de amarelo. Aí chove, o muro borra e aquele indivíduo que pintou o muro aprende através da interação. O que é o sujeito? O sujeito é o homem que pintou o muro. O que é o ambiente? Tudo aquilo que não é sujeito. Então o ambiente é a tinta, o ambiente é o muro, o ambiente é a tinta. Então nessa sala de aula nós temos o sujeito aprendendo, no caso Adão, no caso Eva, e o ambiente, tudo aquilo que não é o sujeito. É a luz, primeiro dia da criação, é o firmamento, são as águas, a separação entre dia e noite, então é o dia, então é o sol, é a lua, então são os animais. Quando é feita a Ezer e Revá, a primeira a auxiliadora deste homem, também é um aprendizado, agora é um aprendizado entre Adão e entre Eva, um também aprende com o outro, porque um faz parte do ambiente do outro. Então tem essas questões aqui. O Piaget,
ele desenvolveu a tal epistemologia genética. Ela chegou no Brasil em 1980 apenas. Ela é diferente do behaviorismo, que o Alexandre falou no vídeo passado, que trabalha muito a questão do estímulo na aprendizagem. E o cognitivismo trabalha os processos cognitivos. Isso traz uma referência de que o conhecimento é algo externo. Para Piaget não, é algo que é construído, por isso que é construtivismo, é construído internamente. O Piaget vai falar de um equilíbrio majorante. Ele fala que esse equilíbrio majorante funciona da seguinte maneira: são dois sistemas: assimilação e acomodação. Então, o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar aqui primeiro um exemplo típico de Piaget, depois eu vou utilizar um exemplo bíblico para vocês entenderem. Primeira coisa, assimilação. Imagine uma criança, e essa criança ela vê uma boneca. Ela tem familiaridade com ser humano. E a boneca parece ser humano. Então, mas ela se aproxima da boneca, ela pega a boneca, ela vê que o cabelo da boneca ela tem um pouco diferente, a textura, a pele, o tamanho, e ela vê que a boneca não é ser humano. Aí o processo de assimilação já não é mais suficiente para adquirir conhecimento. Então ela vai passar pelo processo de acomodação, onde há uma modificação do conhecimento, uma assimilação de conhecimento agregado novo, e ela descobre que aquilo é boneca. Então, e agora no pré-lapso, nessa sala de aula pré-lapso, gente, Adão foi dado a ele uma tarefa para que ele fosse feliz. E uma dessas tarefas foi que ele nomeasse os animais. E ele viu nos animais que havia um macho e havia uma fêmea. Então aquele conhecimento macho e fêmea se tornou familiar a ele, assim como aquela criança que era familiar, aquela aparência de boneca ao ser humano. Só que ele viu que ele não tinha uma companheira. E aí onde vem a acomodação. Quando ele vê Eva, gente, aí é um conhecimento novo. Ele fala: epa, é isso que estava me faltando. Aí surge na mente dele um conhecimento inédito, ou seja, e uma sensação de completude, acomodação para um conhecimento novo, conhecimento que muitos homens hoje não têm. Quando nós falamos de arquétipo, a gente vai entender melhor isso. Vamos deixar isso para depois. O Piaget, ele também fala das... Aí eu vou encerrar com o último ponto, a questão das implicações pedagógicas do Piaget e aquilo que foi do apóstolo Paulo. Primeira coisa, gente: trabalho em equipe. Essa é a primeira implicação pedagógica para o Piaget, porque ele fala que é trocando ideias que você vai desenvolver, que um dos primeiros sinais de maturidade é justamente você entender que não é aquilo que você acredita que é a verdade absoluta, que você vai encontrar justamente nessa dialética, é nessa conversação no outro, né? Adquirindo conhecimento novo. Tá, e nós temos o que aqui? Nós temos o Adão sozinho e nós temos a Eva sozinha. O Adão, antes de conhecer a Eva, ele não se sentia completo. E a Eva caiu, pecou quando? A Eva pecou quando se separou do seu oposto de complementariedade. Ela se separou do Adão. Então, um dos primeiros princípios pedagógicos de Piaget nós encontramos na Torá. Torá como instrução. Ô Ricardo, e se Eva não tivesse separado de Adão? Aí, tá, gente. É a especulação para sábado à tarde, a gente ficar brincando de forma lúdica, mas a mente do divino, ela não tem em si, porque ela é onisciente. Segundo princípio pedagógico que eu separei, gente, de Piaget. Ele fala que você precisa de um ponto de partida familiar e de um ponto de chegada que não seja familiar, que seja desafiador. É o reconhecimento do masculino e do feminino. O ponto de partida familiar, quando Deus manda nomear os animais, ele está justamente trabalhando com assimilação, para que Adão assimilasse aquela questão de companheiro com companheira como familiar,
sentisse falta de alguma coisa que ele não sabia o que, porque o conhecimento, assim como o Piaget fala do que seria Eva, ou seja, Eva enquanto auxiliador, ainda não tinha sido construída a mente dele. Mas quando ele vê, aí vem a acomodação e ele sabe, é isso que eu quero. Terceira característica pedagógica é o seguinte, é o errar. O errar é o seguinte, que o professor não deve ensinar tudo. Não é que na natureza da sala de aula pré-lapsária, o homem poderia pecar, errar o alvo. Mas o professor não explicou tudo de uma vez. E nós nunca teremos toda a explicação do funcionamento do universo, porque senão nós seríamos oniscientes. Nós temos a eternidade para adquirir conhecimento. Imaginem vocês uma eternidade se em algum ponto dela eu pudesse ter conhecimento de tudo. Tem até um filme, uma série na Netflix que é The Good Place, é um bom lugar. E o final, na verdade, da história, quando ele chega no paraíso, o paraíso ele é chato. O paraíso, as pessoas ficam bobas, catatônicas, esquecem das coisas lá. Por quê? Porque a evolução cognitiva ela cessa. Eles têm a eternidade, chegam a um ponto, eles já fazem tudo, eles já sabem tudo o que queriam, perde o sentido da vida. Hoje mesmo, aproveitando a lição e aplicando, hoje mesmo eu ouvi essa frase. Que o céu era um professor, né, super teórico, ele falou assim, o céu, eu falei alguma coisa, né? E aí ele falou assim, o céu vai ser um lugar muito chato. Bom mesmo vai ser o inferno, vai ter festa, bebedice, orgias toda vez. Então, é a questão que ele não entende, que o método divino de ensinar ele não transmite onisciência para o homem. O homem tem a eternidade para trabalhar, a eternidade para adquirir conhecimento. E é justamente isso que nos dá felicidade eterna. Se todo conhecimento fosse adquirido de uma vez, nós teríamos o quê? Infelicidade eterna. Bom, passamos por Piaget, vamos agora, então, a Jung. E a questão de Jung, gente, é o seguinte. Nós já falamos da jornada do herói. Nós já falamos da jornada da heroína nos vídeos passados. Tem uma carga junguiana muito forte na questão da jornada do herói. E Jung, ele tem um pensamento completamente diferente do Piaget, tá? Mas aqui ele vai ficar harmonizado nessa aplicação que nós vamos fazer. Um fala de um conhecimento nato, outro fala de um conhecimento inato. Mas vamos lá. O Jung ele trabalha com o seguinte conceito, de inteligência coletiva. Ele fala que nós temos uma inconsciência coletiva. Inconsciência coletiva. Ele fala que nós temos uma inconsciência individual e uma inconsciência coletiva. Na inconsciência coletiva se armazena todas as predisposições, ou seja, Yetzer Hara, Yetzer Hatov, né? Natureza, aquilo que na Bíblia nós falamos de natureza pecaminosa que foi adquirida quando se comeu do fruto, e a natureza do eterno, que foi na semana da criação, o Tov, por isso Yetzer Hatov, a natureza boa, ou seja, adaptando aqui ao que nós estudamos, nós temos uma sala de aula pré-lapsária que nos dá Yetzer Hatov, que nos dá predisposições do nosso antepassado Adão e Eva para o bem e predisposições para o mal. Aqui eu vou colocar, gente, Adão, quando for falar de arquétipos, Adão eu vou trabalhar como sendo arquétipo, mas eu vou explicar primeiro e depois explicar direitinho. Então, o Éden seriam essas experiências dos nossos ancestrais que são transmitidas a nós, a nossa mente, como predisposições para agir, comportar ou sentir. Eu ia ser Hará e eu ia ser Hatov, natureza boa e natureza má, natureza espiritual e natureza carnal. Ele fala de uma universalidade de experiências dentro desse inconsciente coletivo. O Lúcio vai colocar agora os 12 arquétipos de Jung aqui pra gente na tela. Depois a gente fala do Jung, colocamos agora. Bom, gente, para vocês entenderem aqui, arquétipo. Arquétipo para Jung seriam imagens ou forças
mentais que se formam no nosso inconsciente que nos levam a agir, comportar e sentir de uma determinada maneira. Mas elas viriam pela repetição de comportamentos dos nossos ancestrais. Se nós entendemos que o nosso primeiro ancestral é Adão e Eva, então seriam repetições de comportamentos, Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, tudo já falei. Moisés, os juízes, esses comportamentos, certo? Ok, mas nós vamos chegar inclusive em algo parecido com o Miguel, que deve habitar em nós, mas vamos com calma. Então seriam imagens primordiais, raiz, são que estabelecem padrões de comportamentos. Existiriam experiências comuns partilhadas pela humanidade e tendências e predisposições comuns também, que nos fazem responder a certas experiências de uma maneira específica. Existem símbolos universais. Então os arquétipos seriam símbolos universais que podem desencadear na nossa mente a partir de certas experiências. Então ele fala o seguinte, por exemplo, lembra do monomito? Então tem o arquétipo do herói. E nós somos familiares desse arquétipo do herói. E aqui o Jung trabalha vários arquétipos. Nota o seguinte, vou pegar um aqui. Vou pegar aqui o inocente. O inocente ele tem um objetivo. O objetivo dele é ser feliz. Lembra que nós falamos que nós temos lembra das duas salas de aula? Uma pré-lápis e outra pós-lápis? 2 guias, um guia bom e um guia mau, de certa forma. Não é assim que um trabalha o positivo e negativo. Ele acha que precisa ter uma harmonia. Mas nós estamos fazendo uma alegoria didática, uma comparação. Nós estamos fazendo refração. Ele fala que o inocente tem uma falha, que ele é muito confiante. Ou seja, é uma falha deste arquétipo. Mas ele possui um lado positivo, que é uma mente aberta. O órfão, ele tem um objetivo, o objetivo de pertencer a um lar, a uma família. Mas ele tem uma falha, ele é cínico, uma habilidade, ele é realista. O herói, o objetivo de pertencer. Mas a falha, ele precisa lutar. A habilidade, ele precisa coragem. Então ele fala que precisa de equilíbrio entre esses dois. O Jung, ele tem alguns arquétipos que são padrões, que não são propriamente esses que vocês estão vendo aqui. Esse arquétipo padrão, que a gente vai dar uma trabalhada aqui, que são os mais importantes. Primeiro dele, persona. A persona é aquilo que nós mostramos para o público. São as máscaras que nós vestimos no dia a dia. Por exemplo, o Lúcio é professor. Então ele veste uma persona de professor. Só que em casa ele não é professor. Então ele precisa encontrar esse equilíbrio daquilo que ele mostra para o público, da vida pública e da vida particular. Então a persona seria o primeiro arquétipo, que seriam as máscaras. E na escola edênica nós temos o quê? Nós temos o Adão, que era o dominador, ou seja, que ele era o líder, era a joia da criação, era a cereja do bolo. Ele lavrava a terra e cuidava de todo o jardim. Então aqui havia uma persona, mas agora ele também era o marido. Parceiro, porque ele encontrou uma parceira. E posteriormente, ele seria o pai. E assim, e posteriormente, seguindo, isso provavelmente não está no texto, mas a gente deduz, em função da evolução da sociedade pré-diluviana, imagina o primeiro homem, como era a reputação com relação aos outros. Presenciar tudo aquilo, né? Ele era com certeza um guia, também um professor, que sabia, apenas ele tinha o conhecimento de como era aquela sala de aula. Original, pré-lápis. Exatamente. Aí o segundo aspecto é o sombra. E o Jung fala que existe um aspecto positivo da sombra e um aspecto negativo, que nós podemos fazer uma comparação pré-lápis e pós-lápis. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tseren significa sombra também. Então este arquétipo nós podemos encontrar também na Torá, o arquétipo da sombra. O aspecto negativo é aquilo que nós escondemos. E o que nós escondemos, que nós devemos minguar de acordo com a Torá, é o Yetzer Hara. E na sombra também existe o arquétipo criativo.
que é o Yetzer HaTov, aquilo que nós aprendemos, aquilo que há na escola edêmica pré-lapso. Agora é o seguinte, seguindo, gente, tem o ânima. Ânima é o aspecto feminino, é a experiência adquirida ao longo da história com relação a feminino, é a experiência com a mãe, experiência com filha. E o nosso arquétipo ânima aqui, na Torá nós encontramos o correspondente que é Eva. Este arquétipo também existe no homem. Então nós também podemos criar um arquétipo, digamos, teológico, onde a relação, a representação que o homem cria do seu lado feminino com relação à mulher, ela busca uma lição na experiência de Eva. A experiência de Eva ela se separou, ela encontrou, ela foi atrás de algo novo, ela perdeu completude, ela perdeu potência porque se separou do marido, e ela ouviu o conselho da serpente e consequentemente a perdição. Mas Eva, e Adão e Eva após o pecado, gente, nós não encontramos nem um outro sinal de transgressão maior. E a Bíblia ela dá detalhes de patriarcas de outros tantos. Deviam ter alguns desvios, mas não nem tantos. Mas tudo bem, mas a questão é o seguinte: ânima é o arquétipo junguiano, podemos fazer o equivalente a Eva, que é o lado feminino do ser humano, que é a representação de todas as experiências com relação ao sujeito com mulher. Aí nós temos o ânimos, que é a experiência masculina, aquela energia que nos mostra a representação do masculino na mulher. É a imagem global de homem apresentada, e ela apresenta um pensamento racional, enquanto a ânima é um pensamento emocional feminino, o ânimos é um pensamento racional masculino, que pode ser encontrado tanto em homem quanto mulher. Esse arquétipo ânimos nós podemos encontrar na Torá em Adão. A grande mãe, lembra que o autor da lição falou que nós teríamos um compêndio, ou seja, um livro para essa sala de aula? A grande mãe é o arquétipo da terra, é aquilo que o autor da lição falou que é a sala edêmica. É a experiência com as genitoras, com a matriarca, com a mãe terra que dá a vida às plantas, é a natureza, os animais. Ela é tanto provedora, só que pré-lapso ela é provedora. Agora pós-lapso, e o Jung trabalha agora com isso que eu estou falando, ela é tanto provedora quanto destruidora. E esse arquétipo da grande mãe destruidora nós encontramos aonde? Nós encontramos no dilúvio. Agora o velho sábio. Quem seria o arquétipo do velho sábio? Também é o arquétipo junguiano, gente. Ele fala que o velho sábio é aquele arquétipo que nasce na inconsciente coletivo, que traz os mistérios da vida, mas também que traz a rigidez do falso saber. Lembra quando nós falamos da autoridade? Nós temos agora que saber identificar qual é a verdadeira autoridade espiritual que nós devemos seguir. Lembra quando nós falamos do conselho, o Uts, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o conselho da serpente? Lembra quando nós falamos da árvore da vida? Ou seja, naquela sala de aula pré-lapso, o velho sábio, que esse arquétipo junguiano, era apenas Elohim, era apenas a árvore da vida. Pós-lapso, o velho sábio, esse arquétipo junguiano com relação à verdade, com relação aos mistérios da vida, traz verdade e traz mentira. Também é o conselho da serpente. O herói, gente, lembra da jornada do herói? A jornada do herói está aqui também. Ela tem uma forte carga de um pensamento junguiano. O herói é a luta contra as adversidades, é a luta contra o mal. Ela nos liberta da tristeza, é um modelo para a personalidade ideal. Então, quem seria o herói, gente? O herói seria Miguel, o herói seria o Cordeiro, o herói seria Cristo. Jung fala que o herói é o modelo para a personalidade ideal. O que a Bíblia fala? Eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E Jung fala que ele nos liberta da tristeza. O
que o autor da lição falou essa semana? Que Elohim deu atividades para que o homem fosse feliz. E ele fala que o herói luta contra adversidades do mal. O que o cordeiro faz? Luta contra ele se faz ratat, para que a consequência do mal não se estenda a nós. E o último arquétipo é o self. O self é o vínculo de todos os outros arquétipos no pensamento original de Jung, mesmo que tenha sido desenvolvido outros, tanto 12 arquétipos e tantos mais. Mas este vínculo com os arquétipos é o que dá harmonia para todos os arquétipos. Ele impulsiona o homem para a autorrealização. Interessante que o Jung fala que essa completude do self, ela é adquirida com autoconhecimento. E na lição dessa semana nós falamos que nós precisamos justamente de oração para identificar as autoridades, para identificar este conhecimento. Este self, essa realização, essa completude, ela é adquirida onde? Ela está onde na Torá? Ela está lá em Verua Elohim Brahefetar Penei Hamai. E o Espírito de Deus, Verua Elohim, é o self, é o outro consolador que vai nos trazer shalom, completude, que nos ensina a orar, tefilá, que nos ensina a termos autoconhecimento, equilíbrio das energias mentais que nos levam a pensar, agir e sentir. O Espírito de Santidade nos leva para termos techuvá, retorno àquela sala de aula pré-lapsária, antes do pecado. Legal, pessoal. E agora, tudo isso que o Ricardo falou, só vou trazer aqui um pouco sobre o Carl Gustav Jung, né, que foi um psiquiatra, um psicoterapeuta suíço, que fundou a psicologia analítica. Jung propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido influente na psiquiatria, psicologia, ciência e religião, e o mais importante para mim, que eu não sou muito dessa área de humana, eu preciso de números, ele nasceu em 1875 e morreu em 1961 com 85 anos. Ou seja, então o Jung, né, e esses arquétipos junguianos é mais ou menos aí surgiu no início do século. Agora eu vou trazer uma última informação, é o seguinte: a psicologia analítica junguiana, ela refrata também com coisas que são completamente incompatíveis com o adventismo. Por exemplo, tarô. Exatamente. O tarô é uma refração, não foi propriamente pensado por Jung, mas é algo que é incompatível com o adventismo. Alguns falam que é uma ciência, falam que existe o tarô egípcio, que é uma maneira de você entender as energias mentais, as energias humanas, mas acaba enveredando por um caminho que é incompatível. Por que nós estamos fazendo este esforço mental? Aquela pessoa que vai na faculdade, gente, ela não pode ir na faculdade com 2 pés atrás, achando, porque, Jung é igual a tarô. Não é. Todo discurso reflete uma coisa e refrata a outra. E nós estamos mostrando para vocês que mesmo que um discurso que reflita uma coisa, ele pode refratar algo que seja compatível com o adventismo. É só você pedir que o Espírito Santo lhe dê capacidade de não construir uma ponte desarmônica entre os dois conhecimentos. Que destrua, né? Que destruam. E não construam um raciocínio. Exatamente. Legal, pessoal, essas foram as entrelinhas. E agora, para encerrar, continuamos nessa temporada sim, com uma oração final trazida pelo nosso parceiro, o Marcos André. Então, Marcos, encerre para nós com uma oração. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Obrigado a você que compartilhou, que curtiu, que comentou aí a respeito das coisas que foram faladas nesse vídeo. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado a esse canal. E agora eu convido você a curvar novamente a sua fronte para que possamos orar ao nosso Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos em te servir. Muito obrigado pela
tua bondade, muito obrigado porque o Senhor continua nos educando, nos guiando para que tudo que nós fizermos seja de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos eleve espiritualmente e principalmente que o Senhor nos erga até as mansões celestiais. Salva aos nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas com quem nós temos contato e continue abençoando cada pessoa que faz parte desse projeto, do Projeto Entre Linhas. É o que eu te peço pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado por você que assiste até o final. Obrigado, Marcos, parceiro. Obrigado a todos que têm motivado o nosso canal. E nos vemos no segundo vídeo, no segundo tema dessa série, que terá como tema geral da semana a família. Então, pessoal, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.